Ei pessoal, bem-vindos a mais um Bagagem Criativo. Eu sou o João Pedro e se você não está entendendo, bem-vindo ao clube. Você deve estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui. Na última temporada eu fiquei atrás das câmeras e fiquei com muita inveja do Luiz Otávio, por isso resolvi vir para frente e roubei o lugar dele. Então vamos ao meu primeiro entrevistado. Ele é formado em Publicidade e Propaganda, fez curso técnico de metal mecânica, morou em Los Angeles, tem uma veia empreendedora muito forte e é decenalta de carteirinha, sendo o maior fã de Superman. E eu converso aqui hoje com Caio Freitas. Bom, Caio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra estar entrevistando você. E queria te dizer que a entrevista é bem tranquila, então pode ficar sossegado, beleza? Bem. Tá bom, obrigado. Então, Caio, primeiro eu quero saber como que você entrou na área. Me conta mais um pouquinho da sua trajetória. Cara, minha trajetória, assim, é um pouco complicada, mas resumidamente, para você ter uma ideia, que eu saí assim da água e fui pro vinho, né? Eu formei o curso técnico num curso de metal mecânica. Então, assim, um curso totalmente focado para siderurgia, que era na ITPC, muita gente conhece. E aí eu consegui um estágio no terceiro ano, fiz um estágio na CSN, acabou, me formei, fui contratado, estava trabalhando como operador de produção. Então, tipo, era botina, capacete, óculos, assim, e era noturno ainda, sabe? Fazia turno, então era um trabalho, assim, bem manual mesmo. E aí, assim, tudo estava encaminhado para eu fazer engenharia metalúrgica. Então, assim, pra você ter uma ideia, meu pai, ele praticamente aposentou na CSN, então tudo que minha família construiu foi devido ao trabalho dele lá. E eu acho que o sonho dele era que eu também me virasse um engenheiro e me aposentasse na CSN. Quando bate aquela coisa, tipo assim, cara, tô no lugar errado. E aí eu me recorri, eu falei, olha, saí da CSN, e aí eu falei, vou estudar para algum vestibular. E aí eu acho que por ter os meus melhores professores terem sido talvez na área de biologia, química, eu achei que, por gostar muito de ver Discovery, eu falei assim, cara, pode ser uma boa área. E aí eu prestei alguns vestibulares, mas assim, para você ter uma ideia, foi muito, muito abrangente. Então eu fiz vestibular para desenho industrial, engenharia do petróleo, oceanografia, biologia e biomedicina. Caraca! Tudo ao mesmo tempo, sabe? E assim, e aí eu fui, fui para a Unirio, fui fazer biomedicina, biologia. Na verdade as turmas eram juntas, né? Biologia e biomedicina. E aí foi onde eu descobri também que eu não queria isso. E aí um ano depois, eu já estava insatisfeito com a faculdade em si. E não com a faculdade, mas com o curso e tudo mais. E aí um amigo meu, cara, que é o Bruno Gomes, que é um cara incrível, ele me deu um livro de como programar site. E eu comecei a devorar aquilo, comecei a fazer uns projetinhos. E aí eu fiz um site para o instituto, para o diretório acadêmico do curso lá da Unirio. E aí o diretório gostou e tal, fiz um blogzinho, mostrei para algumas pessoas. E aí o pessoal do grupo do curso de História me mandou uma mensagem falando, quanto você cobra para fazer o nosso? E aí, pô, sabe quando vem aquela caixa registradora na tua mente? Eu falei, bom, tá aí uma parada que eu sempre gostei, sabe? Desde quando eu assisti aquele filme Piratas de Computadores, que tinha Angelina Jolie, não é da sua época. Ela era novinha, então o cara invadia, ele acendia a luz do prédio para postar uma mensagem que amava ela. E eu sempre quis ser hacker, desde a época do Mirk. Então eu falei, trabalhar com computador é a minha praia. Foi que eu voltei para cá, comecei a empreender algumas coisas. E aí, nesse meio tempo, eu falei, eu preciso fazer uma faculdade. E aí, assim, eu botei na lista, eu falei, olha, eu tenho as opções mais lógicas. Design, eu tenho sistemas de informação e eu tenho publicidade. E aí eu acho que a publicidade foi onde eu vi que eu tinha um pouco mais de flexibilidade. Poderia trabalhar com vídeo, com foto, com internet, enfim, com texto escrito, design. E aí eu acabei entrando na área, mas foi assim, depois de uns 5 anos rodando aí, faz uma, faz outra, isso, aquilo, que acabou sendo bom, eu acho.
Então, Caio, você é um publicitário bastante criativo, mas que foi além da área de criação. Quando que você percebeu que trabalharia com a criatividade, só que aplicada em outras áreas? Então, eu acho que o que me fez ir para a publicidade, eu acho que foi justamente poder trabalhar com diversas áreas. Então, por exemplo, um pouquinho antes de eu entrar na faculdade, eu trabalhei como fotógrafo. Então fazia muitas fotos de shows, eventos. Então assim, eu sempre fui, eu acho que um pouco inquieto em relação a isso, em querer experimentar bastante diversidade assim, né, de coisas e de área. Mas eu acho que o fator acho que principal foi talvez perceber assim que a agência te limita, o ambiente de uma agência te limita um pouco, né? Talvez pela rotina, pelos trabalhos, a gente sempre tem um trabalho que é para entregar ontem e tal. E eu acabei, assim, muito que organicamente extrapolando um pouco disso em muitos projetos paralelos. Então eu sou um cara assim que eu sempre me envolvi em projetos dos outros, mas eu sempre estou criando os meus próprios projetos, sabe? Sejam eles projetos assim, sem nenhuma visão financeira ou para ganhar dinheiro, seja para fazer um desafio a mim mesmo ou aprender alguma coisa nova. E aí eu acho que isso me ajudou a ver que assim, existe vida fora da agência, sabe? E eu acho que a profissão de publicitário assim, e as habilidades que o curso de publicidade te oferece, elas são é uma profissão coringa hoje em dia. Você pode trabalhar onde você quiser. Antigamente você era formado para aprender para trabalhar numa agência. Hoje, cara, você pode trabalhar para o governo, pode trabalhar em startups, você pode trabalhar assessoria de imprensa, em jornais, em revistas, em portais. Então, assim, o céu literalmente é o limite para quem domina hoje o que esse universo de comunicação oferece. Sim. E aí eu achei que era assim, não fazia tanto mais sentido com todo esse mundo para explorar, sabe, tanta coisa legal acontecendo, ficar só ali na criação de um anúncio, de uma campanha e tudo mais. Então, Caio, agora a gente vai passar para uma parte mais área acadêmica, mercado, e eu queria saber de você qual foi a importância da faculdade para sua entrada no mercado de trabalho. Tá. Talvez eu tenha sido um caso um pouco atípico, porque eu acabei entrando muito tarde na faculdade. Então eu entrei, por exemplo, na publicidade quando eu tinha uns 23. E a maioria das pessoas entram com 18, né? Então, quando eu estava entrando, já tinha gente se formando já, digamos assim. Sim. Então eu acho que eu acabei entrando com uma cabeça um pouco diferente. Não sei se é melhor, se é pior, mas é um pouco diferente. E eu também tive o privilégio de, quando entrei na faculdade, eu já estava empreendendo, seja lá fazendo meus sites, esboçando um início de agência ali e tudo mais. Então, eu acho que a academia, e aí é uma discussão interessante, alguns acreditam que ela não deve te preparar tão tecnicamente, porque a técnica se defasa muito rápido. Sim. Então, por exemplo, se uma faculdade hoje ensinar a fazer o Facebook Ads lá, os anúncios de Facebook, pode ser que daqui a 4 anos, quando você se formar, assim, é provável que não, mas pode ser que o Facebook nem exista mais. E aí, o que você aprendeu talvez não funcione. Talvez você aprenda, por exemplo, a usar o Corel lá, e hoje, ninguém usa mais o Corel, tá todo mundo usando o Illustrator. Então, assim, é bem questionável isso. Mas, de certa forma, eu acho que o que a faculdade ajuda é muito mais, talvez, nos aspectos humanos e mais conceituais. Então, assim, eu acho que a faculdade é um bom lugar para você desenvolver, por exemplo, habilidades de empatia, porque você tem que trabalhar em grupo, você vai ter que, às vezes, baixar o teu ego para que a ideia do outro cara venceu. A gente votou aqui e a dele ganhou, por mais que eu acho que a minha é bem melhor. Então, assim, esse lado humano é muito importante, coisa que sozinho você não consegue desenvolver. Mas um outro ponto que eu acho que é interessante a faculdade é que ela te traz, por menor que seja às vezes, alguns conceitos que eu acho que você, por conta própria, não iria estudar. Então, vou te dar um exemplo. Eu fiz publicidade, talvez eu não teria estudado teoria da comunicação por conta própria. E a faculdade, por ter aquilo na grade,
me abriu um entendimento de, olha, existia esse pensamento, olha, existia isso e tal. Então acho que para mim foi um conhecimento muito mais assim de me dar um panorama do que é o universo da comunicação e tal, do que especificamente me dar habilidades mais palpáveis para executar um trabalho no dia a dia. Mas eu acho que não perde o seu mérito, sabe? Eu acho que você só não pode entrar hoje na faculdade esperando que ali você vai aprender tudo que você precisa para você ser um profissional acima da média hoje no mercado. Entendi. Então, Caio, agora quero saber de você se você tem alguma dica para dar para o pessoal que está entrando no mercado de trabalho e para quem quer entrar no mercado. Tá, eu acho assim, a primeira dica que eu daria, e talvez a mais importante de todas, não está nem relacionado a profissional. Eu acho que é aprender inglês. Porque assim, cara, os melhores conteúdos e as melhores coisas para você beber direto da fonte vão estar em inglês, sabe? Apesar de ter muita gente ainda produzindo em português, nem se compara ainda a quantidade de conhecimento que você vai ter, oportunidade de entrar em contato se você tiver o inglês. Então, assim, não dá mais hoje, principalmente na área de publicidade, que tudo é em inglês, até os termos que a gente usa no dia a dia, brainstorm, brief, é em inglês. Então, assim, é uma profissão que te exige. Eu acho que a primeira dica é essa. A segunda dica que eu acho que eu dou para quem está estudando ou quem está querendo entrar no mercado, principalmente para estudantes, eu acho que é aproveitar a época da faculdade para você testar algumas coisas, sabe? Produzir. Porque assim, né, por exemplo, quando eu trabalhei em agência como diretor de criação, a gente teve um período lá que a gente estava querendo contratar. Então eu revi alguns portfólios, alguns currículos. E cara, não adianta, assim, a maioria das agências, ela vai, pelo menos o que eu fazia, tá? A primeira coisa é se o cara sabe contar uma história sobre ele. Certo. É a primeira coisa. Se ele consegue se vender. E segundo, se ele tem um portfólio bom, sabe? E aí, assim, falam, mas portfólio é só para designers. Não, pô, se você escreve bem, um blog que você escreve, seus textos, suas poesias, é teu portfólio. Se você tem boas ideias, sabe, um portfólio de vários PPTs apresentando o conceito da tua ideia é um portfólio. Se você é um designer, enfim, assim, eu acho que você precisa materializar e mostrar um pouco para as pessoas do que você é capaz de fazer. E eu acho que a gente desperdiça um pouco isso na faculdade. Então, por exemplo, eu tive uma boa oportunidade de quando a gente estava na faculdade, a gente participou de 2 talentos da publicidade e a gente teve a sorte de ganhar os 2. E assim, uma ótima oportunidade que estava ali e a gente falou, vamos pegar e vamos fazer. Então, acho que as 2 dicas principais seriam aprenda inglês e a segunda é aproveita o tempo da faculdade para vocês produzirem coisas. Um canal no YouTube pode ser uma produção que você faça, sabe? Eu acho importante você utilizar desse espaço. E para quem, assim, quer entrar no mercado de uma forma geral, eu acho que, e eu até citei um pouco isso, eu acho que falta, pelo menos eu vejo isso em algumas pessoas, eu acho que falta um pouco você entender, assim, o porquê que você quer fazer o que você quer fazer também, sabe? Tipo, qual que é o propósito maior de você querer ser um designer, de você querer ser um programador, sabe? Eu acho que quando você tem isso mais claro dentro de você, você consegue refletir isso, essa confiança de forma mais clara, e eu acho que quem está do outro lado da mesa consegue ver esse brilho nos olhos muito maior, muito mais, de forma muito mais clara, sabe? Sim. Então, cara, eu acho que a dica é essa, assim, aprenda inglês, você use, assim, a faculdade para fazer projetos, sejam eles acadêmicos, pessoais, e eu acho que tenha muito claro com você, assim, o teu propósito de vida, sabe? Por que você quer estar naquele mercado, sabe? Porque responder isso para você pode não parecer tão importante agora, mas lá na frente, quando você estiver, sabe, querendo escolher, por exemplo, entre o trabalho A e B, você vai começar a revisitar esses valores, sabe? Então, Caio, agora a gente vai para um quadro de indicações. Eu gostaria de saber
de você se você tem algum profissional na área que queira indicar para o pessoal de casa daqui da região. Olha, tem bastante gente boa, mas eu acho que assim, tem algumas pessoas que eu acho assim, olha, você deve conhecer. Uma delas é o Jader Matos, ilustrador, incrível mesmo, talvez o melhor que eu conheço assim. Elvis Benício, outro designer gráfico incrível, já foi meu sócio já, então é um cara que para mim assim tá num nível até internacional, sabe? Sim. Assim como o Jader. O Matheus Coutinho também eu acho que está fazendo um trabalho bem legal. Fora isso, 2 caras do 3D que eu admiro pra caramba e que é um mercado que ainda é pouco explorado aqui na região, que é o Samir Castro e o Denian Lopes. São 2 caras que, se você gosta de 3D, procurem aí, porque tem uns trabalhos bem legais. E focado, eu acho que um pouco na inovação também, que é a área que eu trabalho mais hoje, eu queria indicar o Pedro Lima. Estudou aqui também, fez design na FOA, hoje mora no Rio. É um cara que já passou por consultorias de inovação, trabalhou já na Secretaria de Economia Criativa. Então, assim, é um cara que todos os projetos aí que eu tenho tocado de design thinking e de inovação, o Pedro sempre está comigo, a gente está sempre pensando coisas para fazer junto, então vale aí o clique para conhecer um pouquinho mais. E na área da programação, cara, um cara que também foi meu sócio e eu acho que ele é incrível, hoje está trabalhando até em Barcelona, foi para lá há pouco tempo, conseguiu tá fazendo coisas super legais, fez um projeto legal pra caramba agora no último jogo do Real Madrid com o Barcelona. Então a agência dele fez um projeto bem legal lá de vídeo misturado com dados, vale a pena conferir, que é o Júlio César. Júlio César. Isso, bem legal. E eu acho que esses aí são as pessoas assim que hoje eu indicaria como, sabe, que eu admiro bem o trabalho. Então, Caio, para finalizar o nosso programa, a gente vai para a nossa pergunta final, obviamente. E eu queria saber o que você prevê para o seu futuro na profissão. Olha, eu não sei o que vai vir, né? A vida é uma caixinha de surpresa. Mas a gente faz planos. E um dos meus planos se eu for bem otimista, eu quero viajar o mundo trabalhando com ONGs a desenvolver soluções inovadoras. Então, assim, se eu puder, nem que seja tirar um ano da minha vida e, sei lá, rodar o mundo trabalhando em organizações na África, Tailândia, no México e trabalhando com projetos de inovação, é uma parada que, assim, que eu acho que me deixaria muito feliz e, consequentemente, algo que me faz acordar todo dia, sabe, para não só aprender mais, mas como cavar essas oportunidades, né? Num geral, eu acho que o mundo da inovação, ele muda muito também, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu preciso ter metas a longo prazo, eu preciso também estar pronto para que, se hoje ou amanhã as coisas mudarem, sabe, a flexibilidade para mudar também tem que estar. Nunca parar de aprender e começar a cavar mais oportunidades para continuar fazendo isso, né? Ajudar pessoas, trabalhar com tecnologia, com design, com inovação. É uma área que eu acho que eu não tenho pretensões de me afastar, pelo menos por enquanto. Vai que aparece outra coisa e eu largo tudo de novo, né? Agora eu vou falar com essa câmera aqui. Então, galera, se vocês gostaram da surpresa e acham que eu mereço estar no lugar do Luiz, não deixem de dar um like no vídeo, se inscrever no nosso canal, nos seguir nas nossas redes sociais e ativar o sininho para receber uma notificação assim que o vídeo novo sair. Então, galera, até semana que vem com mais um Bagagem Criativa, ou comigo ou com o Luiz, e tchau, tchau!